Nesta manhã, nós temos ainda um tempo suficiente. Eu vou pregar uma mensagem que eu já preguei essa mensagem aqui há um bom tempo atrás. O fracasso do sucesso. Creio que o pastor Rudy nem estava aqui ainda. Fracasso do sucesso. Mas como assim, você pergunta? Existe fracasso no sucesso? Existe, sabia disso? Fracasso do sucesso. Existia um filme chamado Apolo 13. Esse filme ele relatava, ele tinha a intenção de relatar aquele projeto Apolo com destino à Lua. Não sei se você lembra disso, há uns anos atrás. E foi lançado para o espaço essa nave, esse foguete. Mas já na decolagem teve um problema no módulo de serviço. Não no filme, na vida real. O filme ilustrou isso, certo? Na vida real aconteceu. E a nave não conseguiu pousar no satélite. E foi uma loucura, né? E aí toda aquela movimentação de alegria por lançar essa nave ao espaço se transformou em euforia e medo e tensão, porque o objetivo agora não era mais pousar a nave com os seus tripulantes na Lua, mas era retorná-los para a Terra salvos. E foram 6 dias de luta e serviço e uma loucura daqui e dali, e retornou para a Terra, todo salvo. Então isso foi um sucesso, mas diante de um fracasso. Nós não vamos falar do sucesso do fracasso, nós vamos falar do fracasso do sucesso. Então, dificultou, irmão, dificultou. Então vamos melhorar um pouquinho. Abra sua Bíblia, livro do profeta Jonas. Se você não sabe onde está, abre no meio daqueles monte de profetas pequenininhos ali, ó, e vai passando de um lado para o outro, você vai encontrar Jonas, depois de Amós. O pastor Rudy ficou um tempão em Amós, né? Então tá fácil de encontrar. Jonas, irmãos, foi um profeta que esteve diante de um grande sucesso. Um sucesso imenso, mas ele foi um fracassado. Jonas foi um homem, no seu ministério, um homem infeliz, um homem que fracassou diante de um grande sucesso. Eu vou citar um versículo, não precisa abrir a Bíblia. Segundo o livro dos Reis, capítulo 14, o verso 25, nos diz: restabeleceu ele os limites de Israel. Ele quem? Está falando do rei de Israel. Então restabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Ramate até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio de seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gat-Hefer. Nós temos aqui a primeira menção sobre o profeta Jonas. E ele já era um profeta conhecido no meio do povo de Israel, já era um profeta que Deus havia usado, e a profecia, a palavra de Jonas, já tinha existido o cumprimento. Então ele não é um marinheiro de primeira viagem, até o momento em que acontece a história aqui do livro de Jonas. Ele é um profeta reconhecido, ele é um profeta o qual Deus já havia usado, e Deus já havia cumprido a profecia na boca de Jonas. E acontece que nós temos aqui a história do livro de Jonas. E eu pergunto para você, o que você pensa? O que vem na sua mente sobre o livro de Jonas? Qual que é o objetivo do livro de Jonas? É inevitável nós pensarmos na história de Jonas e não pensarmos num grande peixe. Será que o objetivo do livro de Jonas é falar desse grande peixe que é mencionado 4 vezes? Não é. Acho que o objetivo do livro de Jonas é falar de uma grande cidade, que é mencionada 8 vezes. Também não é. O objetivo do livro de Jonas é falar de um profeta desobediente, que é mencionado 18 vezes nesse livro. Também não, irmãos. O objetivo, o alvo principal do livro de Jonas é falar sobre Deus. Deus, a sua soberania,
E Deus é mencionado aqui 36 vezes. Esse é o objetivo do livro de Jonas, falar sobre Deus. E nós vamos ver como que Jonas, um profeta desobediente, lidou com um Deus que é soberano. E nós vamos ver nesta manhã, e o que eu gostaria de propor para os irmãos, que nós devemos cuidar, você, nós devemos cuidar para não sermos fracassados, mesmo diante de um grande sucesso. Cuide, irmãos, você pode ser um fracassado, mesmo estando diante de um grande sucesso. Como que eu evito isso? De que forma eu evito o fracasso? Evitando os 2 erros que Jonas cometeu. Primeiro erro, Jonas se afastou da vontade de Deus. Capítulo 1, dá uma olhadinha no primeiro versículo. Vamos ler até a primeira parte do versículo 3, do 1 ao 3, dá uma olhadinha. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Primeiro erro que o profeta Jonas cometeu: Jonas se afastou da vontade de Deus. É interessante quando nós analisamos o começo do versículo 3, que diz: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. A palavra do Senhor chega para Jonas e diz: Jonas, vai até a cidade de Nínive e clama contra ela. Aqui nós já temos a primeira observação. A mensagem de Jonas não é uma mensagem de edificação, não é uma mensagem de consolo, de conforto, de encorajamento. É uma mensagem de juízo. Deus diz: clame contra esta cidade, porque a malícia, a maldade, o pecado dessa cidade subiu até mim, e eu vou destruir essa cidade. Deus diz para Jonas. E Jonas, ele se dispôs, pronto e disposto, mas para fugir. Nínive está para um lado, Tarsis está para o lado oposto. E Jonas se dispôs para fugir da presença de Deus. E aqui eu faço uma observação, que Jonas não tentou encontrar um local onde os olhos do Senhor não pudessem encontrá-lo. É passado isso às vezes, principalmente para as crianças. Eu já vi material didático para as criancinhas ensinando que Jonas se esconde debaixo da mesa, acho que tinha até um corinho assim, alguma coisa, Jonas se abaixa. Irmãos, não é isso. Não é isso. Jonas não tentou se ocultar dos olhos do Senhor. Primeiro, quando Jonas é profeta em Israel, há muito tempo já havia sido escrito o Salmo 139. E o que diz o Salmo 139? Para onde fugirei eu do teu espírito? E ele vai dando exemplos, Para onde fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá tu estás. Se eu desço ao mais profundo dos abismos, lá a tua presença estará comigo. Se eu pego para a direita e vou até onde eu posso ir, lá o Senhor estará. Para a esquerda, do mesmo jeito. Então o profeta, ao ser profeta do Senhor, no mínimo, eu assumo que ele deveria conhecer o Salmo 139. E o restante do livro vai nos dar essa ideia de que o objetivo de Jonas não era se ocultar dos olhos do Senhor, encontrar um local onde Deus, procurando, não pudesse achá-lo. Mas Jonas, na verdade, ele está se retirando, ele está fugindo da vontade de Deus. Ele está se retirando da intimidade com Deus. Não poderia mais o profeta falar em nome de Deus. Não queria mais o profeta obedecer o Senhor. Jonas, irmãos, fez o oposto que Moisés fez. Quando Moisés sai com o povo de Israel do Egito, após caminhar alguns dias, não muitos dias, o Senhor fala com Moisés: para a caminhada, Moisés, suba ao monte, porque eu vou falar contigo. E no Monte Moisés, lá no livro do Êxodo, não vou nem mencionar mais nada do livro do Êxodo, lá no livro do Êxodo, o Senhor falando com Moisés, e isso por vários dias.
O povo de Israel desesperado, né? sem mais fé e crença. Esse Moisés sumiu. Esse Moisés, o que será que aconteceu com esse homem? Nós precisamos de um líder, nós precisamos de um Deus, nós precisamos de uma divindade. Então fundiram, né, com os brincos, colares e pingentes de ouros, fundiram ali um bezerro e começaram a adorar. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que nos tirou do Egito. E o Senhor fala com Moisés: desce, porque o povo se corrompeu. Moisés e Josué estão no monte, e quando Moisés chega diante daquela cena, irado, joga as tábuas dos 10 mandamentos no chão, quebra as tábuas, manda identificar os idólatras, os que avultaram aquilo, e manda matá-los. E Moisés se dirige para Deus e diz o seguinte: se a tua presença não for comigo daqui para frente, eu não arredo o pé desse lugar. Não que Deus não estava sendo com Moisés, mas ele disse: se a tua presença não estiver ao meu lado, eu não vou. E aqui nós temos Jonas fazendo o oposto, fugindo da presença de Deus, fugindo da vontade de Deus. Jonas vai e clama contra ela: não, eu não vou, eu vou para cá. E vamos continuar a leitura, porque agora o negócio vai ficar emocionante e legal. Versículo 13, eu vou ler de novo, nós vamos continuar a leitura. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Versículo 4 em diante, Deus entra em cena. Irmãos, dá uma olhadinha. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde, lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizestes? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. E respondeu-lhe: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram-lhe sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. E deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Até aqui, vamos fazer
algumas observações. Nós vemos que Jonas, ele não apenas tem o alvo, o objetivo, a intenção de fugir da presença do Senhor. Jonas coloca isso em prática. Uma coisa é você pensar, né? Quantas coisas eu penso e eu não faço? Muitas e muitas e muitas. E ainda bem, né? Ainda bem. Principalmente na hora da raiva, do desabafo, né? Ah, se eu pegar, ixi, eu vou arrebentar. Arrebenta nada, né? Aí chega na hora, não, tudo bem, eu aguardo mais um pouquinho, né? Ainda bem que era só a intenção, não executou. Mas quando você pensa e faz, aí muitas vezes é 2 erros. O profeta fez. Quis fugir para Tarsis, desceu a um porto da cidade de Jope, pagou a sua passagem e embarcou. E foi. Mas não contava que Deus ia entrar em cena. E no meio do alto mar, o profeta, é interessante, né? Já vou fazer uma nota de rodapé aqui no versículo 5. O profeta desce no porão do barco e, olha, dorme de um jeito, irmãos. E no meio desse mar, uma tempestade, um vento vai começando a tomar conta do navio. E eu gosto da riqueza aqui do texto que diz: o navio estava a ponto de despedaçar. Então não é um ventinho não, viu? É muita coisa. Eu tive a infeliz experiência de pescar em alto mar. Não tinha vento, não tinha nada, só no chacoalhado do barco, foi uma loucura. Passei mal, é um negócio muito chato. Não quero voltar mais para o alto mar para pescar. Vou para o Alto Amazonas, Solimões, mas não vou para o mar mais. E acontece que o negócio vai ficando tempestuoso. O povo, a tripulação, o mestre do navio dá ordem: vamos jogar a carga do navio no mar. E cada um começava a clamar o seu Deus. E é o Deus fulano de tal, é o Deus de pedra, é o Deus de pau, o Deus de gesso, e tudo quando era tipo de divindade. Cada um servia um Deus. E nada, ninguém fazia nada. Não criou nada, não faz nada, né? Não vive. Não... E aí, o mestre do navio desce ao porão, está lá o profeta do Senhor, Deus, o verdadeiro, dormindo. Olha, não é à toa que está aqui as palavras, né? E dormia profundamente. Primeira observação, irmãos: não tenha a paz como termômetro para descobrir a vontade de Deus, tá? Você já escutou isso? Eu já ouvi. Acho que você já ouviu também. Olha, eu não sei se eu devo fazer isso. Eu acho que eu vou fazer, porque eu estou sentindo uma paz tão grande. Não é termômetro para descobrir a vontade de Deus. O que você está sentindo? Está em paz? Então faz, porque é de vontade de Deus. Nunca foi. Nunca foi. Olha aqui. Você quer um cara com maior paz do que esse na tempestade, dormir profundamente? Você quer outros exemplos? Talvez você ainda não está tão convencido. Você gosta da paz, né? Eu gosto também. Mas paz não é termômetro para a vontade de Deus. Entenda uma coisa. Nós vemos o próprio Senhor Jesus Cristo, momentos que antecediam a crucificação, no jardim do Getsemane, em profunda agonia, em profunda pressão física, psicológica, esgotamento, a ponto de suar gotas de sangue, orar ao Pai e dizer: Senhor, se possível for, passa de mim este cálice. Senhor, se existe a possibilidade, deixa eu parafrasear, né? Senhor, se existe uma maneira da salvação existir sem que eu morra, faça a tua vontade, que seja feito. Não, Senhor, faça a tua vontade. Nós vemos aqui um homem, o Senhor Jesus Cristo, em agonia, em aflição, um homem sem paz, neste momento, mas um homem dentro da vontade de Deus. O apóstolo Paulo, quantas vezes, né, tem uma passagem numa das suas cartas que eu não me recordo, ele diz quantas vezes em naufrágio, apedrejado, um homem que foi apedrejado e todos passavam, olhavam: está morto, e não estava morto, fugindo, isso e aquilo, em prisões. Em uma das suas cartas ele diz: eu, Paulo, o prisioneiro do Senhor. Quantas vezes um homem intencionando ir para a direita e o Espírito conduzia para cá, assegurando que esperava ele prisões, dificuldades e lutas. Um homem que foi morto decapitado, que viveu em muitos momentos da sua vida sem ausência de paz,
mas que em cada passo foi dirigido pela vontade do Senhor. Estava Paulo sempre na vontade de Deus. Então, paz, irmãos, é muito bom. Tomara que nós desfrutemos de paz o momento todo, mas não seja a base para você decidir entre a vontade de Deus e a sua vontade ou qualquer outra vontade, não seja a paz essa base, certo? Então, passemos para frente. E acontece que a tempestade é tamanha, o povo lança sorte. Irmão, eu gosto dessa parte. O camarada fora da vontade de Deus, ele é azarado, viu? É azarado. Não pense você que você vai sair da igreja, vai se dar bem, que você vai quebrar a cara de um jeito que você não tem ideia. O camaradazinho, né, Jonas, que na minha mente ele era desse tamanhozinho, porque era um cara tinhoso, não diz que baixinho Eu conheço um baixinho, mas é gente boa, viu? Eu conheço ele é meio teimoso, mas é gente boa. Mas Jonas, irmãos, Jonas é um camarada insistente. Você vai ver daqui para frente, no decorrer do livro, e nós vemos que o pessoal do navio lançou sortes. Não sei como que era a sorte, mas lançou, né? Quando a gente era pequeno, brincava de rodar uma caneta assim, né? Olha, essa ponta da caneta é verdade, esse é o desafio, né? E rodava para ver, né? Não sei se foi com caneta, se foi com bolinho de gude, se foi com tampinha, mas a sorte cai com Jonas. Tinha um monte de gente que cai com Jonas. O povo apertou Jonas, né? Foi na garganta de Jonas. E aí, cara, o que acontece? Eu gosto das perguntas, né? De onde vens? De que povo és tu? Qual ocupação é a sua, rapaz? E ele declara: eu sou servo do Senhor, eu temo ao Senhor. Mentiroso, teme nada. Se temesse a Deus, não estava fugindo da vontade de Deus, certo? Não estou taxando a vida inteira de Jonas, mas um momento. Jonas não está temendo o Senhor. E quando ele declara isso, irmãos, olha como que é interessante, né? Ele declara isso e os tripulantes, os marinheiros, aqueles homens, eles ficaram possuídos de grande medo. Porque serve ao Deus fulano, beltrano e ciclano, ninguém fez nada na tempestade. E aí o profeta chega e diz: eu sirvo ao Senhor que fez os céus e a terra e o mar. Eles ficaram possuídos de medo. E o que nós devemos fazer, Jonas, para que isso se acalme, para que a tempestade não nos apanhe de vez? E ele diz: me lance no mar. Olha. E é interessante, não sei se você já observou isso, que não foi uma decisão imediata dos marinheiros. Lança no mar, tá bom, dá um bufete e já cai no mar, né? Não foi assim. Um dos versículos aqui, o versículo 13: entretanto, após Jonas declarar tudo isso, entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Após tentarem alcançar a margem, não conseguiram. Sabendo o que deveriam fazer, eles se dirigem para Deus, clamam ao Senhor: Senhor, não impute sobre nós o sangue deste homem, porque nós não temos nada a ver com isso. É ele que foge do Senhor, não é nós não. É ele. E eles então levantam Jonas e lançam Jonas no mar. Se eu estivesse lá, talvez já dava a ideia de fazer aquela brincadeira de acampamento nas piscinas, né? Um de um lado, outro do outro. E jogar bem longe o homem. Bem longe. E quando eles lançam Jonas ao mar, o versículo nos diz que cessou o mar a sua fúria. E o versículo 17 diz que Deus preparou, Deus formou um grande peixe que tragou Jonas. Eu não sei se Deus deixou Jonas engolir um bocado de água do mar antes do peixe engolir ele, ou se imediatamente, ou se Jonas nem encostou na água, eu não sei. Eu quero acreditar que Jonas se afogou um pouquinho, né? Merecia, né? E acontece que Deus preparou esse peixe engoliu Jonas. E o final do versículo 17 diz que esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Capítulo 2, caminhemos, versículo 1. Então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor seu Deus e disse, versículo 2, 3, 4, 5 em diante até o versículo 9, é a oração de Jonas, que por sinal está repleta de citações de salmos, tá?
Um homem que conhecia a Bíblia. O homem que conhecia o Salmo 139 e não fugia da visão dos olhos do Senhor, mas da vontade do Senhor. Está aqui a conclusão da tese. E o versículo 10, dá uma olhadinha. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Deus fala ao peixe, o peixe vomita Jonas na praia. Não de Nínive, tá? Porque Nínive não é banhada pelo mar. E acontece que agora o profeta sai, agradece aos céus pela vida que está novamente pisando na terra. E o capítulo 3, dá uma olhadinha. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Novamente Deus se dirige a Jonas e as mesmas palavras Deus fala para Jonas e diz: vai e anuncie. E o que você acha agora? Você acha que o profeta se dispôs para fugir? Jonas é tinhoso, não é bobo, né? Versículo 3. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Jonas caminha o primeiro dia e grita e proclama e anuncia: Deus irá destruir essa cidade em 40 dias. Segundo dia, Deus vai destruir essa cidade. E terceiro dia, Jonas termina de percorrer a cidade. Não é uma cidade pequena, né? É uma cidade grande. Você vai ver uma prévia da população de Nínive logo mais adiante, mas é uma cidade grande. E o profeta, nós vemos aqui, que anuncia a palavra do Senhor. Irmãos, nós temos um resultado aqui jamais registrado em outro lugar da Bíblia ou em algum livro. A maior conversão em massa da história foi a cidade de Nínive. Dá uma olhadinha, versículo 5 em diante. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. E chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e de seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os animais como os homens. E clamaram fortemente a Deus, e se converteram, cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. O que nós temos aqui? Nós temos um profeta que anuncia a mensagem de juízo, e nós temos um povo que se arrepende diante dessa mensagem. E eu gosto de alguns detalhes aqui, porque com certeza o primeiro que ouviu a mensagem não foi o rei, foi o povo, o povão. E essa notícia chega para o rei: olha, tem um baixinho aí gritando, proclamando que Deus vai destruir essa cidade. E esse homem, irmãos, o rei, poderia acabar com esse negócio. Poderia mandar matar Jonas, prender. Olha, sossega que esse tumulto aí, e aqui quem manda sou eu. Mas eu gosto do que acontece com o rei, porque até mesmo o rei, ele manda publicar uma mensagem, né, e dizer: olha, por 3 dias ninguém coma nada, nem beba nada, nem animais, nem homens. E começaram a jejuar ao Senhor, pela possibilidade de Deus mudar os planos. O versículo 9 diz: quem sabe se voltará a Deus.
Jonas não disse, olha, se vocês fizerem isso, Deus não vai destruir. Não era essa a mensagem. A mensagem era, Deus irá destruir. E o povo, ele se arrepende, o povo jejua, o povo clama a Deus pela possibilidade. E Deus mudou os planos. Versículo 11 diz, e viu Deus o que fizeram, como se converteram. E Deus muda o plano. O mal que Deus iria trazer, a calamidade, a destruição que Deus iria causar em Nínive por causa dos pecados de Nínive. Não era um povo bonzinho que Deus iria destruir, é um povo ímpio, um povo perverso, um povo no pecado. Mas esse povo se arrepende e Deus não traz esse julgamento agora. E o que acontece, irmãos? Primeiro erro de Jonas, você lembra mesmo qual que era? Jonas se afastou da vontade de Deus. Quer ser um fracassado, mesmo diante de um sucesso? Então se afaste da vontade de Deus. Não, eu não quero. Então não se afaste. Não se afaste da presença do Senhor. E você já entendeu o que eu quis dizer com a presença de Deus, a vontade de Deus. Segundo erro que Jonas cometeu e nós devemos evitar. Jonas colocou os seus sentimentos acima da vontade de Deus. Dá uma olhadinha, capítulo 4. Até que foi rápido, né? Mas ainda tem um capítulo 4 ainda. Capítulo 4. Veja o que está acontecendo com o profeta. Agora nós vamos ver um homem tinhoso, determinado, terrível, irmãos. Olha, capítulo 4, versículo 1. Com isso o quê? Com o que aconteceu lá em Nínive. Ele prega, o povo se arrepende e Deus muda os planos. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente, ficou irado. E orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, versículo 3, peço-te, pois, ao Senhor, tira a minha vida, porque é melhor morrer do que viver. E o Senhor disse a Jonas, é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Como que, olha, você quer entender um pouquinho melhor esse episódio aqui, essa cena? Vamos supor que nós vamos marcar aqui uma conferência evangelística, né? E vai vir um fulano de tal para pregar a palavra do Senhor. E a igreja se empenha. Pastor Rodrigo, jejua e ora todo dia. E o pregador vem e o povo vem. A cidade vem, o bairro lota a igreja, o pregador prega, o povo se converte. E o pastor Rodrigo sobe aqui irado, revoltado, porque o povo se converteu. É mais ou menos isso. O profeta do Senhor anuncia a mensagem de juízo, o povo se arrepende, Deus muda os planos de juízo, não traz o juízo, e com isso desgostou-se, e não é pouquinho não, extremamente. Não está chateado, como é que está o seu dia hoje? Não estou muito bem. Não, o homem quer morrer. O homem quer morrer, mas o homem ora a Deus e pede para o Senhor, olha, tira a minha vida, porque ver isso, é melhor morrer do que viver. Está passado, Jonas está revoltado, e ele já revela para Deus e para nós, né? É bom quando leitura, não é um versículo e você acha que vai entender tudo, tá? Continua lendo. Você saberia a intenção de Jonas ao fugir para Tarsis, se ele não revelasse aqui no capítulo 4? Seria difícil. A gente ia ficar, é por isso, é por aquilo. Ele revela, ele conta. Ele conta porque, não foi isso, Senhor, orando a Deus. Não foi isso que eu fiz. Me adiantando para fugir para Tarsis, porque eu sabia que o Senhor é um Deus clemente. Eu sabia que o Senhor é um Deus misericordioso, que te arrependes do mal diante da conversão do pecador. Eu sabia disso, por isso que eu fugi. Ele revela aqui, irmãos, o que está no seu coração. Ele revela, já nós vamos falar sobre isso, mas ele está tão esperançoso ainda com o fogo do céu, saraiva e chuva de pedra e tudo destruindo a cidade, que o versículo 5 nos diz que ele se ausentou um pouquinho,
fez lá uma enramada, fez uma emboscadinha, uma cabana de mato, de alguma coisa, porque ele está incomodado com o sol, e passar 3 dias no estômago de um peixe, tomando banho de suco gástrico, olha, não era algo muito legal, né? E ele sai agora, o sol é um problema para ele, nós vamos entender daqui a pouquinho, e ele fica ali, debaixo daquele negócio, arbusto, alguma coisa, olhando para a cidade, esperando o que vai acontecer com ela ainda, ele tem esperança de que Deus ainda vai destruir. Ele quer ver a destruição de Nínive. Que coisa, né? É interessante que outro erro que às vezes existe também, em alguns materiais didáticos, dizendo que quando a mensagem do Senhor veio para Jonas, vai para Nínive, Jonas tremeu as pernas. Porque Nínive era um povo cruel e Jonas tinha medo daquele povo. Não, mas não foi. Não foi. Jonas quer ver a destruição de Nínive. Nínive, um povo que causou para Israel, já tinha causado dificuldades para Israel. Todo israelita não tinha os ninivitas como amigos simpáticos. Inimigos. E Jonas não quer ver a restauração, a conversão. Jonas quer ver a destruição do povo. É fato que Nínive era uma cidade extremamente cruel com seus inimigos? Sim, isso é verdade. A história nos conta. Os ninivitas, eles colocavam já na entrada da cidade os crânios, secos dos inimigos capturados, eram conhecidos por serem um dos maiores torturadores da época. Esse povo era cruel, mas Jonas não vai lá porque ele tem medo do povo. Não, ele quer ver, eu quero ver o povo vai se lascar. Sabia que tem um pouquinho de Jonas às vezes em nós? O outro vai lá e tropeça, né? Mereceu. Então, fica satisfeito com a desgraça do outro, né? Está aqui, o negócio personificado, Jonas. Caminhamos. Nós vemos, versículo 6. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o aliviar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, o qual bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia. Pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? E ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: Jonas, tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e muitos animais? Assim acaba o livro de Jonas, num suspense. O profeta não é mencionado mais. É um final dramático, melancólico, triste, mas é dessa forma que acaba. Deus ensina para Jonas aqui, irmãos, princípio de valores. Jonas é um homem que ele vai de extremo a extremo, quer morrer, se alegra em extremo por causa de uma planta, e depois a planta, um verme vai lá, um besouro, alguma coisa lá, e picou a planta, murchou. Ao sol, Deus diz, versículo 8, e nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O que é isso? Um vento soprado do deserto, quente, tá? Um vento quente. Aquilo batia na cabeça de Jonas de maneira que ele desfalecia. E ora para Deus: eu quero morrer de novo. Quero morrer. E Deus pergunta novamente a mesma pergunta para Jonas: Jonas, é razoável essa tua ira? Jonas, tem motivo isso? E agora ele quer morrer mesmo. Porque ele olha para Deus e diz: tem motivo, é razoável até a morte. Existe motivo, sim, Senhor, até a morte, eu quero morrer. E Deus diz para Jonas: Jonas, você teve compaixão de uma plantinha,
não te custou trabalho, você não fez nascer, você não fez crescer, você não fez nada. Essa planta nasce num dia, no outro ela morre, Jonas. Você quer morrer por causa da planta. E não irei eu de ter compaixão dessa cidade, que existe lá mais de 120 mil pessoas. E aqui alguns estudiosos dizem que faz referência às crianças. 120 mil pessoas que não sabem discernir o que é mão direita e o que é mão esquerda ainda. Não irei eu de ter compaixão destas almas, Jonas. E acaba o suspense, irmãos. Jonas foi um homem que fracassou, mas ele esteve diante de um grande sucesso. A conversão de Nínive. Um grande sucesso. O perdão de Deus foi alcançado pelos ninivitas. Quando nós voltamos para a nossa realidade, para os nossos dias, irmãos, nós nos deparamos com um Deus que é misericordioso. O mesmo Deus que deseja salvar o pecador. No final da história, no final dos séculos, estaremos diante de um grande sucesso. Porque nos garante a Bíblia que estará na presença de Deus para sempre. Gente de todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações. Todo aquele que Deus quis salvar estará no céu. A pergunta é: você, pessoalmente, estará no céu como alguém de sucesso ou como um fracassado? Como assim? Poderemos fracassar mesmo diante de um grande sucesso. Por que nós, irmãos, muitas vezes nós falhamos em obedecer à vontade de Deus? Eu digo agora especificamente, não estou falando vontade geral, vontade específica. Eu quero dizer a vontade específica a qual me refiro. Falhamos em compartilhar o Evangelho. Você tem dúvidas se é da vontade de Deus ou não que você compartilhe a mensagem da salvação? Eu não sei se você tem, mas não precisa ter. Deus não te levou para o céu no momento da sua conversão, porque Ele quer que você compartilhe isso. Que você seja um canal da bênção de Deus para a salvação de outras pessoas. Mas temos falhado nisso. Somos falhos. Por que falhamos? Ah, mas falta o chaveirinho que todo mundo faz e ninguém usa. Falta trazer um pessoal aqui para dar um curso de evangelismo. Falta um método eficaz. Será que é isso que falta? Será que falta conhecimento bíblico? Ah, irmãos, eu não tenho decorado todos os versículos que falam de salvação. Por isso eu falho, né? Será que é isso? Não, irmãos, não é isso. O que falta para nós, muitas vezes, é o mesmo que faltou para Jonas. O que faltou para Jonas para ele obedecer e anunciar? Amor. Jonas queria ver a destruição, mas não queria ver a conversão. Aquilo que nós amamos, nós fazemos. Tá? Aquilo que nós amamos, nós fazemos. Eu já fui jogar bola depois de mexer concreto o dia inteiro. Tá? Fui jogar bola à noite. E se tiver, vou de novo. Vou de novo. Tomo um analgésico, tomo um relaxante depois. Sabe por quê? Porque eu amo. Eu gosto de fazer. O último futebol que eu participei, eu tinha passado o dia todo de enxaqueca. O pastor Rodrigo me levou no pronto-socorro, tomei um coquetel de remédio lá, cheguei em casa, tomei mais outros remédios, fui jogar bola, estava com um pouco de dor de cabeça ainda e joguei. Eu amo. Você faz aquilo que você ama, você faz. Não interessa como, você dá um jeito de fazer. Certo? Sabe por que você falha com o evangelismo? Porque você não ama. Quando foi a última vez que a realidade das almas lá em fora perecerem eternamente no inferno causou contrição para você? Quando que isso pesou o seu coração? Quando que você se preocupou com isso? O apóstolo Paulo diz: se eu falasse a língua dos anjos, se eu conhecesse toda a ciência, se eu fosse o maior entendido nisso, naquilo outro, mas faltasse para mim o amor, olha, seria inútil. Você quer um exemplo de alguém que era motivado pelo amor?
Abre a Bíblia para Marcos capítulo 6 e eu vou terminar com essa referência. Marcos capítulo 6, versículo 30. O que está acontecendo aqui em Marcos capítulo 6, versículo 30? Um pouquinho antes, Jesus divide os discípulos de 2 em 2 e os envia. E ele diz: olha, anuncie o evangelho, realize prodígios, curas, milagres, que Jesus outorgou poder aos discípulos. E esses discípulos retornam para Cristo. Eles voltam para Cristo contando o que eles fez. Dá uma olhadinha, versículo 30. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto havia feito e ensinado. E ele lhes disse, Jesus disse aos apóstolos: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então, versículo 32, então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir, e, reconhecendo-os, correram para lá a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão, e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Irmãos, os discípulos voltam para Cristo exaustos. Todos aqui estão exaustos. E o Cristo, Jesus soberano, conhecedor de todas as coisas, diz: olha, gente, é necessário repousarmos um pouco. Não temos tempo nem para comer. E eles saem, a multidão viram partir, deram a volta pelo lago, chegaram lá, está lá a multidão. E eu gosto de algumas coisas, né? Eu já disse isso várias vezes. Mas pessoas de todos os lugares. Não é meia dúzia de gente, é uma multidão. Chegando lá, talvez eu, você e Jonas, né? Tivesse Jonas também ali. Ah, mas a revolta seria grande. Mas nem no momento de descanso. Precisa de uma folga, né? E precisava mesmo, não é inventando. Jesus não está inventando uma situação aqui. Eles necessitavam. Mas quando Jesus se depara com aquela realidade, aquela cena, Jesus é movido, ele encheu-se de grande compaixão. E não despede a multidão, não escorraça a multidão, mas passa a ensinar a multidão. Nós precisamos, irmãos, encher-nos de compaixão. Sermos cheios de amor, para vencermos talvez as 10, 20, 30, seja lá quantas dificuldades que você coloca por causa do evangelismo. Se você tiver amor, isso você vai vencer. Você vai aprender. Ah, eu tenho uma vergonha. Tem nada. Não tem, porque para outras coisas não tem. Falta amor. A base de Jesus e dos muitos, o apóstolo Paulo, podemos mencionar muitos, era a motivação, era o amor. Olhar e ver vai perecer eternamente no inferno se não aceitar a Cristo. O meu papel não é identificar quem vai aceitar ou não, anunciar a palavra do Senhor. Como que você tem lidado com isso? Hoje, se fosse hoje, você seria alguém de sucesso ou de fracasso? Diante de um grande sucesso você já está, porque Deus vai cumprir a sua vontade. A Bíblia diz que a seara está madura, mas o Senhor, Ele é o Senhor da seara. Deus é o Senhor da seara. Mas como que nós estamos? Falta para nós amor. O que devemos fazer? O que nós devemos fazer? Corramos para o Senhor, pedindo: Senhor, enche meu coração de amor. Só Deus, irmãos. Só Deus pode fazer isso. Eu não posso fazer, Método não pode fazer, pastor Rodrigo, pastor Rude não pode fazer. Você pode permitir Deus encher o seu coração de amor. Como que você está?